Estou de volta com seu espaço VIP de olho na saúde, nos avanços estéticos, nos procedimentos cirúrgicos que a gente conversa sim com ele, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mais uma vez conosco, Dr. Dalvo Neto, para falar sobre a lipoaspiração em 3D. São vários nomes, doutor Dalvo, que o mercado às vezes traz, mas eu queria que hoje a gente pudesse estar falando um pouquinho dessas lipos que fogem mais dessa lipoaspiração tradicional, que você explicasse e pontuasse melhor o nosso telespectador sobre a lipoaspiração, que é sim uma das cirurgias mais solicitadas e mais aguardadas. Tudo bem? Tudo bem, Mariana, com certeza. A lipoaspiração é a cirurgia que eu diria a segunda mais buscada por todas as mulheres, né, perdendo apenas por prótese de mama. E existe hoje essa confusão dos próprios pacientes em não saber o que se trata, se é lipo 3D, se é HD, se é lipo de alta definição. Pois é, define pra gente que fica um pouco confuso. Na verdade é tudo a mesma coisa, são só nomes comerciais, parece ser mais atrativo. É mesmo. E, infelizmente a cirurgia plástica tem que conviver com isso. Um cirurgião plástico X ou Y, ele chega e diz, olha, eu faço uma lipo 4D, ou 5D, ou multi-HD, entendeu? Mas é tudo a mesma coisa. O que a gente tende a fazer com a lipo de alta definição ou lipo 3D é você simular ventres musculares ou reentrâncias no sentido de dar um aspecto de definição muscular. E a lipo 3D, quais são as outras áreas, as principais áreas do corpo que ela pode ser realizada? A região posterior do braço, para definição do músculo deltoide, essa parte lateral, a posterior do músculo deltoide. A região posterior, nós fazemos uma técnica muito interessante que eu considero, que é a lipo 3D da região do bumbum, em que eu faço uma definição da região posterior do bumbum e da região posterior do dorso, fazendo um aspecto de cavagem, né? Dando uma silhueta muito bonita e muito harmônica ao bumbum da mulher. É, isso o resultado da autoestima vai lá pra cima. Ah, vai pro espaço, porque aí fica muito bonito, né? A mulher fica com aquela reentrânciazinha e fica aquele bumbum com um aspecto de, digamos, bronzeado, né? Ele fica com aquela reentrância típico da marquinha do bronze. As pessoas ainda acham que a lipoaspiração é um procedimento para emagrecer. Não deve ser encarado dessa maneira, Mariana. Eu sempre friso com meus pacientes que lipoaspiração e cirurgia plástica não é para emagrecer ninguém. Você quer fazer algum tipo de mecanismo para emagrecer, você procura um endocrinologista ou algum outro tipo de método nutricional para perder peso. Quando você vai fazer uma lipo 3D ou uma lipo HD ou qualquer nome que você queira falar, você tem que fazer uma cirurgia num paciente mais próximo do peso adequado. Inclusive eu considero uma cirurgia, de certa forma, que a gente tem que ter mais cuidado, porque como a gente tende a colocar a gordura simulando um ventre muscular, se a paciente começar a se descuidar da sua alimentação, aquele local onde eu coloquei pouquinha gordura para simular um músculo, ele vai aumentar muito. E aí vai ficar destoante em relação ao outro, em relação às outras partes do corpo, entendeu? E gordura, ela é um pouco complexa, como funciona a gordura no organismo. Ela é muito errática, não tem como você precisar que eu coloquei gordura aqui e coloquei gordura do outro lado. Você sabe que a gente não tem nenhum lado igual de um lado do outro, né? Então, não significa que a gordura vai crescer da mesma maneira de um lado do que do outro lado. Então imagine que a pessoa começou a engordar após uma cirurgia dessa, não se cuidou no peso, e aí essa gordurinha desse lado cresce muito e a do outro cresce pouco. Então podem se formar assimetrias por conta desse descuido em relação ao aspecto nutricional. Às vezes nos bastidores aqui eu me surpreendo com os resultados da cirurgia do Dr. Dalvo, mas bastidores olhando no celular dele, né? A gente não consegue mostrar o antes e o depois, gostaríamos, mas a gente sabe que não é permitido. É isso mesmo com o consentimento do paciente. Ah, doutor, mas eu quero dizer, eu quero mostrar, mas mesmo assim, o médico, ele tem um papel de, inclusive, orientar o paciente que ele não pode exibir o resultado dele, não pode chegar e mostrar o antes e o depois dele. Isso é proibido. O paciente, o telespectador que está em casa tem que estar muito antenado, muito cuidado aí com as internets da vida, as redes sociais, os resultados imediatos. Doutor Dalvo, sempre muito bom, muito engrandecedor a gente conversar, bater esse papo aqui
no nosso quadro de saúde. A gente está quinzenalmente abordando esses assuntos. Quero lhe agradecer mais uma vez e, por gentileza, pode fechar com uma consideração final que não foi dita aqui na entrevista. Olha, Mariana, o que eu queria dizer às pessoas que buscam lipo 3D ou lipo HD é que realmente é uma ferramenta muito interessante para quem quer ter aquele corpo definido, bem torneado, com a musculatura bem dividida. Então, hoje em dia, a gente tem algumas mulheres até lançam mão de utilização de anabolizantes, algum tipo de suplementação ou restrição dietética, arriscando a própria saúde, a própria vida. Então, às vezes você fizer um acompanhamento nutricional e atrelar isso a uma cirurgia plástica bem feita, com uma lipo 3D, para você definir aquela musculatura abdominal, ou para você deixar aquele braço mais dividido, entendeu? Deixar aquela musculatura do oblíquo mais dividida, o seu bumbum mais torneado, bem divididozinho, sem nenhum tipo de buraco ou reentrância. Tudo isso é importante. Ah, doutor, mas tem os riscos da lipoaspiração. Mas, pessoal, se vocês fizerem com segurança, os riscos são mínimos. Entendeu? É só procurar um profissional, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que ele estará apto a fazer uma consulta de vocês, esclarecerem maiores dúvidas e ver se você está apto ou não para fazer determinado procedimento. Muitíssimo obrigada mais uma vez. E você que está em casa, eu vou chamar a nossa querida Giovana Bezerra, ela que vai falar sobre artes plásticas. Giovana, é com você.